podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast Cinema Aventura, o seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente nos agregadores de podcast como Anchor, Spotify. Nós temos um canal no YouTube com edições especiais aos sábados. Se não for inscrito, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Também temos um perfil no Instagram, se quiser nos siga lá. E hoje nós vamos falar, olha, de verdade, de um dos maiores épicos do cinema. Nós vamos falar de Han, filme do mestre Akira Kurosawa, lançado em 1985. E para essa pauta de conflito, eu sou Marcos Damiani Lobo. O filho preferido, Leandro Tonello. Em um mundo louco, somente os loucos são sãos, né? E do alto do castelo, ele, Douglas Taccone. Imagina. Bom, pessoal, boa noite. Isso aí. Esse é o nosso terceiro programa de um filme do Kurosawa, né? Na verdade é o quarto filme que a gente vai abordar dele. Teve o Yojimbo Sanjuro, que a gente fez os dois juntos. Aí a gente fez o Sete Samurais e agora o Han. E o Douglas era pra ter participado do Sete Samurais, não deu, teve um pequeno probleminha no caminho. Eu acho que eu tava doente, né? Uma pequena pedra no caminho, literalmente. Exatamente. Aqui retornando aqui com vingança. E que filme, ó, pra mim um daqueles épicos que o cinema faz uma vez ou outra aí, uma obra-prima que acaba se tornando maior do que a vida. O Kurosawa, que era um gênio do cinema, consegue fazer um filme nessa dimensão e que nunca esquece da dramaticidade, né, do âmago do conflito, né, dos filmes, né, do desespero humano. Então, realmente, não fica aquela situação que a produção engole, né, todos esses temas, né? Não, a produção tá explorando muito bem e pra mim, um filme bárbaro aí, obrigatório pra qualquer cinéfilo acompanhar, né? E por alguns eu acho até meio subestimado, sabe? Pois é. O pessoal, quando cita Kurosawa, normalmente cita outros, né? E parece que essa, nova geração de Kurosawa, o pessoal não cita muito, né? Kagemusha, Han, é meio estranho isso, né? Acho que é mais que as pessoas conhecem o diretor, mas não conhecem a obra em si, sabe? Sabem que é famoso, sabem que faz parte do cinéfilo cult, o cinéfilo talvez mais underground, no ocidente, é claro, né? Mas de fato não conhece as obras. Porque como que a gente fala do diretor sem falar talvez, o que já foi a obra mais cara do cinema japonês, né? Que é o E esse foi um dos filmes que eu assisti na locadora, viu? Esse aí, na videoteca, Douglas, quando eu trabalhava lá. Ah, você trabalhou lá, então a gente deve ter se visto muito quando eu era menor. Pode ser, cara, pode ser. Nossa, e assim, me impactou bastante, né? Depois eu fui assistir o Kagemusha, assim, não teve aquele impacto. Hoje eu acho os dois obra-prima, assim, eu amo o Kagemusha, mas assim, eu lembro de ter ficado muito impressionado, sabe? Então, o roteiro começou a ser desenvolvido logo após o Dersu Uzala, né, que o Kurosawa tem toda uma trajetória ali meio problemática, entre 65 até 1980, assim, ele passou muita dificuldade, teve problema para financiar filme, teve que ir para outros países, né, no caso da União Soviética. O Akira começou a fazer esse roteiro, a princípio, o original dele, né, não é uma adaptação da peça, era sobre o Mori
Motonari, né? Que era um daimyo muito famoso ali, que tinha 3 filhos, todos incrivelmente leais e talentosos, segundo a lenda, né? E é o período ali por volta do século XVI, no período Sengoku, que dali em diante começou mesmo quebra pra capar ali no Japão na época, né? Até culminar no período do Momoyama, né? Que aí tem a batalha de Sekigahara, né? Tudo, né? Então, Douglas, você quer falar alguma coisa desse período aí? Espaço filme? Na verdade, acho que é um período que tá bastante em evidência agora na cultura pop, especialmente porque vai lançar um novo Assassin's Creed, né? Acho que é esse final desse mês, que apesar de inúmeras controvérsias, etc., a série sempre faz uma boa retratação do plano de fundo da ambientação histórica. E apesar de qualquer crítica que a gente possa ter em relação ao uso da história, o não protagonismo japonês na obra, né, japonesa, é um período que está bastante em evidência e é o período que quando as pessoas pensam, né, em samurai, elas acham que mas na verdade elas sempre estão pensando no Tokugawa, né? Esse é o período anterior ao Tokugawa, em que o Japão ainda mantém relações internacionais, é um período mais caótico, né? Eu acho que o próprio título do filme reflete isso em japonês. Se eu não me engano, acho que é caos, alguma coisa relacionada à bagunça, se não me engano é caos o título do filme. E é um período assim bem bagunçado e o filme também deixa bem claro isso, né? Não só pelo roteiro readaptado de King Lear, né, dos herdeiros brigando pela herança, como as próprias brigas regionais que ficam evidentes ali. Exatamente. E tem várias coisas, por exemplo, que acontecem no filme, comecinho ali, por exemplo, aquele negócio de quebrar as flechas é do Mori, né? Já é meio lendário ali na historinha dele ali, né? Então, realmente conturbadíssimo período japonês. Aí ele viu que esse enredo tava meio parecido com o Rei Lear, né? Aí ele resolveu fundir as duas histórias, né? Que ele pensou assim, a história se eles fossem maus, né? Se os filhos fossem maus. Sim. Nem todos, né? Mais ou menos. Exato. Então, e é curioso que o Peter O'Toole queria chamar o Akira Kurosawa pra dirigir uma versão do Rei Lear nos anos 60, cara. Olha que coisa, hein? O ciclo se fechando, né? E é um pouco até engraçado, porque se a gente parar pra pensar que o filme ficou 14 anos, 15, né, anos em progresso, né, para se construir, etc. Claro, teve a questão financeira, né, o Kurosawa falou que ele queria ter o background financeiro pro filme, que mostra, né, que teve um gasto muito grande, né. E aí, no fim, o filme acaba meio que virando uma adaptação, né, então, tipo, foi muito tempo para criar um filme que, a grosso modo, parecia ser uma adaptação, né. Claro, ele não ele traz uma série de inovações, é uma releitura muito boa da peça, inclusive para o próprio contexto japonês, que eu acho que encaixa perfeitamente. Mas é um filme que ficou muito tempo em produção e eu acho que fica evidente também o carinho que tem na obra, né. Aí a peça do Rei Lear foi escrita, tem mais de 3 versões, tem 3 versões famosas, mas tem mais foram escritas assim, foram revisadas depois, né? A primeira de 1605, encenada um ano depois outra versão em 1608 e 1623, né? Que era baseado na lenda do rei que viveu 800 anos antes de Cristo. Então, foi somado a isso no roteiro, que nem o Douglas falou, muita coisa também foi alterada, a gente vai falar mais ou menos aqui por cima o que foi e o que não foi, né? Na hora que a gente debateu o filme mesmo. Aí o desenvolvimento da produção, como foi dito também, foi enorme. Aí os storyboards já estavam sendo feitos pelo Kurosawa, pintados, né? Coisas maravilhosas, inclusive. Exatamente. E aí ficou alguns anos na gaveta. Aí vem o sucesso de Kagemusha, né? Produzido, né, pra quem não sabe, produzido pelo Coppola, pelo George Lucas, entre outros aí. Todo mundo... É curioso, né? Porque aí é aquele negócio, né? Todo mundo fala, porra, o Guerra nas Estrelas é uma adaptação não oficial da Fortaleza Escondida, né? Mas aí acabou voltando o ciclo, né? Novamente o ciclo, né? Porque aí o George Lucas também ajudou a trazer o Kurosawa pro estrelato de novo, né? Sim. Aí o Kagemusha fez sucesso, né? Então, aí deram o sinal verde para fazer o Han. E o Kagemusha, como o próprio Kurosawa fala, né? Que foi um ensaio pro Han. E realmente você começar a prestar atenção em várias coisas dos filmes, por exemplo, as cores, a movimentação de batalha, é tudo muito parecido mesmo, assim, até algumas situações assim de roteiro assim parecem um pouco, né? Mas assim, um parênteses aqui, Kagemusha eu também acho uma obra-prima do cinema e tem um dos melhores finais da história do cinema também, cara, acho incrível. Tem. Aí quem... E o Nakadai tá maravilhoso lá também, né? Pois é, tem o Nakadai. Aí várias pecinhas se repetem, né? Vários atores se repetem. Porque aí já começa uma outra fase do Kurosawa,
que meio que ele tentou inovar com os atores dele, né? Ele nem queria... Uhum. Eu acho que da primeira vez ele nem queria chamar o Nakadai, né? Uhum. Então, não era nem pro Nakadai estar lá no Kagemusha, mas ele acabou entrando, né? Porque um outro ator desistiu e tal, e o Kurosawa conversou com ele, beleza? E aí quem deu o sinal vermelho, o sinal verde aqui pro Han foi o Serge Silberg, que já tinha feito um monte de filme com o Buñuel e também alguns filmes que a gente citou lá no programa do Charles Bronson também, aqueles filmes europeus do Charles Bronson, esse cara que produziu. Uhum. E aí, aos 75 anos, o nosso glorioso Kurosawa vai fazer esse filme, né? Olha, antes até de Clint Eastwood ter feito os filmes de guerra dele, o Ridley Scott ter feito Gladiador no ano passado, né? Olha o Kurosawa aos 75 anos fazendo um filme desse tamanho, né, cara? É gigantesco, né, cara? Imagina você organizar uma cena de batalha igual essa, né, cara? Com essa idade. Exatamente. E, assim, o Kurosawa já tava meio ruim dos olhos, né? E aí, quem ele chama pra ajudar ele? Retorno de outro amigo dele das antigas, nosso glorioso Ishiro Honda, pra dirigir as cenas de batalha também. As filmagens, né, do Kurosawa são sempre assim, nesse sentido bem detalhistas, né? Tem aquele livro, não sei se vocês leram ou conhecem, que é A Espera pelo Tempo, que é da... se não me engano, acho que é esposa... eu não lembro, é uma moça que escreve, eu tô inclinado a dizer que acho que é a esposa ou assistente dele, e ela descreve que em um determinado momento lá eles estavam filmando um filme, e aí ele queria que as nuvens estivessem no céu, tipo, em um jeito muito específico pro filme, né? E aí eles ficam, tipo, parados horas esperando as nuvens aparecerem, não aparece, tem que ir pro outro dia. Eu acho que pode ser isso aí, porque tem gente que fala que o Kurosawa também era meio lunático pra algumas coisas, né? Então, daí... eu não lembro qual era o filme, mas era anterior a esse. É um filme da década de 60, acho que é o Yojimbo, né? Rapaz, ó, também é excêntrico também, né? Mas também o resultado do cara é sempre fantástico, viu? Então, o Honda, ele falou que se inspirou muito nos storyboards pra fazer, né? Ajudar ali o Kurosawa. E assim, é que você falou desse negócio das nuvens. Aqui o filme, meio que entrando um pouquinho, a gente vai falar do elenco daqui a pouco, mas assim, tem esse negócio do céu, né? Porque o filme começa totalmente iluminado, com as nuvens brancas, aquele céu azul, aquela coisa bonita, e aí aos poucos a coisa vai mudando, né? No decorrer do filme vai tendo um cinza, daqui a pouco tá tendo uma tempestade, então... E aí o filme termina completamente escuro, né? Sombrio. Exato. O filme, na verdade, ele tem uma paleta de cores, assim, muito específica, né, pros personagens, né? Os três irmãos do filme, né, cada um tem uma paleta de cores, assim, condiz mais com a personalidade. Tem, acho que um que é mais amarelado, um avermelhado e um laranjado, e o mais novinho lá, que é o que mais se dá mal, né, tecnicamente na história, é as cores mais melancólicas, né, mais azuis, mais frias. Tem, e aí até os outros Daimon lá, os caras também têm outras cores, né, um é preto e o outro é branco, eu acho que é. Branco, eu queria, inclusive, assistir eu descobri que esse filme teve uma remasterização em 4K, né, recentemente, e eu queria muito assistir, tipo, mas assim, assistir uma sessão de cinema, né, pra ver dizem que é absurdamente, assim, sensacional a experiência de ver as cores, né, remasterizadas digitalmente no filme. Eu tenho a versão em Blu-ray, já é fantástico. Eu revi também, eu tava com preguiça de pegar o Blu-ray. Eu assisti a versão do MUBI também, tá boa. A do MUBI em que qualidade, Guilherme? Cara, acho que tá em... acho que Full HD, cara, acho que é Full HD. Acho que não chega a ser 4K, aqui, não. bem antiga, que com certeza não é Full HD. Tem uma telinha menor para apreciar bem o filme. Eu tenho duas versões, eu tenho uma em DVD e outra em Blu-ray, e a diferença é gritante. Assim, o do MUBI tá bem legal, cara. DVD, a versão minha que eu tenho é DVD também. É dessa daqui? Não, essa aqui não. Não, eu não tenho cópia física digital. Tá. Eu uma acho cópia muito antiga. O que eu tenho, acho que é esse aí, dessa coleção aí. Não, então, que o filme curiosamente, um parênteses, essa versão que eu tenho aqui é da Universal, só que foi lançada em banca, cara. Só que assim, é um dos melhores DVD que foram lançados em banca, não é aquelas porcaria lá da Continental, é tipo pelo menos uma qualidade normal, assim, de DVD, né? Que a capa já vinha quebrada já, tá ligado? Não, esse aqui já é mais bonitinho já e tal.
Veio um livro, um caderninho, assim, uma revistinha junto e tal, bem bacaninha e tal. Bem, então, como em Kagemushi, como eu disse, renovação do elenco aqui, só que nós temos o grande Tatsuya Nakadai aqui como o Hidetora, que, assim, eu vou fazer os paralelos aqui, é o Rei Lear, né, no caso aqui, e era pra ser o Mifune, né? Era pra ser o Tanto que tem Mifune. umas críticas à atuação, as críticas japonesas, a atuação do Nakadai, porque ele quis fazer o Mifune fazendo o Hidetora. Ah, cara, mas eu acho que fica muito bom, porque você não vê o Nakadai lá, cara. Não. O personagem, assim, ele some no personagem, então não tem como falar mal do cara, tá ligado? E ele tem os olhos bem expressivos, né, cara? Então, e ele podia ter caído na falácia, pô, ele já tinha feito Kagemusha, né, de tentar emular a mesma coisa, e é um outro personagem completamente diferente. Aí os três filhos é o Akira Terao, que faz o Taro, o Jinpachi Nezu, que faz o Jiro, que é o irmão do meio ali. O Taro é o que assume, né, que tem ali o poder maior, né? E o Daisuke Ryu, que depois ele foi fazer uma cacetada de filme, né? E ele já trabalhou... Então, esses caras aí, todos aí meio que começaram a fazer um monte de filme. O Daisuke Ryu, eu acho que é o que mais fez filme Kurosawa na fase final aí, né? Eu acho que ele fez os 5 filmes. E o Akira Terao também, cara, ele fez o Depois da Chuva, né? Ah, sim, né? Que aí é só o roteiro, né, do Kurosawa. Né, no caso. Então tem nomes aí importantes, assim, mais modernos aí do cinema japonês. Então seria aí a versão original do Rei Lear, são 3 mulheres, né? Não são, né, filhos, né? Mas eu acho que aqui na cultura japonesa já é mais adequado, né? Até porque eu acho que tem a inversão das expectativas, de transformar em homem, eles não estão lutando necessariamente para ter o amor do pai, mas lutando para substituir o pai, né? Pra assumir o lugar dele, né? É muito parecido, por exemplo, tem um seriado recente, não, Succession, que faz meio que uma leitura do Rei Lear, né, com homens tentando buscar o amor do pai, né? Exato. E aqui isso aí que é o pontapé inicial, porque os caras começam a, tipo, bajular, e aí o filho que é renegado depois fala, não, mas vocês estão puxando muito o saco, né, gente? Maneira aí, pô. Vocês estão... Não, ele na real é o único honesto, né? Porque ele começa a estranhar, né? O pai carinhoso, tipo, amansado, ele já fala, mano, esse velho tá caindo já. Então a Mieko Harada faz a Lady Kaede, e assim, na versão original é o Edmund, né? Que aí, só que aqui eles conseguiram, o Kurosawa conseguiu adaptar de um jeito que uma mulher ia manipular os caras, né? Então Nossa, ela é desgraçada. Lá não, tipo assim, é uma luta mais assim, direta, né? O Edmund é um cara mais... o homem contra homens, né? Então é um cara mais direto. Aqui não, ela tipo faz toda uma teia de intrigas aqui. Nossa, cara. Não, já começa com ela só vai atiçando, tá ligado? É inacreditável, assim, cara. Você pega um ódio dela. Aí nossa senhora, cara. Você entende depois lá no final lá. Aí o Peter, ou Pita, né? Que é o bobo da corte, que também é outra coisa que é meio alienígena aí na cultura japonesa, mas realmente caiu como uma luva, cara. Que é um ator importante, ela que é ela, na verdade, né? Ela fez aquele Túmulo das Rosas, que é um clássico japonês, que só foi o filme que inspirou Laranja Mecânica, né? Então inclusive eu tenho em casa, eu acho excelente o filme. E é uma figura bem interessante aqui. Aí um personagem que não tem, um dos generais, que é o Kurogane, não tem na versão do Rei Lear, é um meio criado aqui. E esse cara é o Hisashi Igawa, fez um monte de filme Kurosawa, e ele tá até naquele balé, o Bullet Ballet do Tsukamoto também, né? Que, assim, é um personagem bem interessante, é um general que o cara é sensato, tipo assim, que nem ele fala lá uma hora, lá, fala assim, ó, a gente tem que matar quem precisa matar, não, tipo, sair assassinando as pessoas. Assassinando todo mundo. Ele é a razão ali do cara ali, mas... Agora, um personagem que eu acho incrível, cara, é o Tango! O Tango eu achei foda, cara. Não, ele é muito bom, cara. Que é o Masayuki Yu. É o lealzão, né? E só falando uma nota do elenco também, um cara que não tá acreditado, que tá como extra no filme, é o Susumi Terayama, que ele fez uma cacetada de filme do Takeshi Kitano. Esse cara aí tá em vários filmes de Yakuza do
do Takeshi Kitano aí. Então, eu vi que o Koji Yakusho também tá acreditado e eu não lembro dele no filme, cara. Rapaz do céu. Eu fiquei pensando, pô, eu não lembro dele no Han, cara. Não sei se ele pode ser um daqueles caras que aparecem na reunião. Deve ser um papel assim, cara. É um bem qualquer coisa, né? É. Mas, pô, é interessante, né? Pô, o cara fez filme do Vin Wenders logo Sabe o que é agora. o problema? Assim, não é que é o problema, é que a questão é que esse filme, isso aí me chamou a atenção da primeira vez. Ele tem poucos closes, né? Tem. É tudo muito meio Ele é plano distante, aberto. porque também tem uma questão teatral também, né? Artística ali, né? É uns quadros. Esse acaba sendo até uma marca dentro desse Kurosawa nessa fase épica, né? Esse rolê bem, assim, todas, acho que até a última também é bem teatral nesse quesito, mas de focar mais sempre nos planos, nas grandiosidades. A cena do castelo mostra muito isso, né? Tipo, assim, uma cena assim muito grandiosa, distante. Eu acho que assim, eu acho que questão de close-up, essas coisas é na Lady, né? Na Lady Isso. Kaeda, ou obviamente no Hidetora e no irmão da Sue lá, o cara que é cego lá, o Tsumaru, né? Tsumaru. Tsurumaru, né? Tsurumaru. Que, assim, eu acho. Sempre acho curioso quando ele aparece assim. Dá a impressão que ele é um personagem de anime, né, cara? No meio daquele negócio, né? Ele tem todo um tipo, assim, muito. De anime mesmo, cara. Sim, é. E aí, Douglas, quer destilar? Do que se trata essa história aí? Eu acho que quando a gente fala de Kurosawa, né? O Kurosawa mesmo fala que o Han é o último grande filme dele, né? Tanto que depois os filmes que vieram Os Sonhos, o Rhapsody em Agosto e o Madadayo, né? Eles são filmes assim muito mais lentos, dramáticos, sem ação nenhuma, né? Que a crítica, inclusive, quando recebe esses filmes, falaram super mal na época, muitos, né? Falando, esse não é o Kurosawa, são filmes chatos, não sei o quê. Mas eu acho que o Kurosawa ele já tinha essa vibe, assim, da melancolia, do drama, né? A história mostra muito isso, né? A gente pode falar de spoilers? Opa, vamos lá. O filme é velho, mas... esqueci de falar, nós estamos fazendo porque tá completando 40 anos, olha que beleza. 40 anos de Han, na cena lá que acho que é no final, né? Que derruba o pergaminho lá e perde o pergaminho. Que o cego derruba no penhasco, né? O filme como um todo, né? Ele é baseado, né? Ele é muito lembrado por essa questão do filme da peça do Rei Lear. Mas eu acho que ele traz muita originalidade que daria pra ler ele sem ter comparar com o Rei Lear. É que o próprio Kurosawa, né, fez essa adaptação e fez uma adaptação, fez um paralelo entre as personagens e assim por diante. Mas o filme mesmo, eu acho que ele é super independente. Ele não fica à sombra de uma adaptação simples. E ele traz bastante essa questão também da melancolia, o drama, a luta pelo poder, né? A personagem que é a esposa acho que é Taro, se não me engano, a Lady, né? Ela que faz as manipulações, né? As tramóias por baixo. Os dois irmãos mais velhos que têm praticamente zero prudência, né? Eles caem pra dentro, tipo, por literalmente qualquer coisa sem pensar duas vezes, e isso fica evidente como isso acaba... Ô Douglas, o primeiro cara, eu até entendo, porque já era casado com ela, mas o outro, cara, foi a porra. O outro não faz sentido nenhum. E agora, o que eu acho impressionante do filme, assim, que eu gosto muito, é o nível de detalhe, né? Por exemplo, o castelo que usa na batalha lá, que queima e tal. Ele foi construído do zero, ele não é uma miniatura, né? Foi construído mesmo, pra ser derrubado. E aí, as roupas dos filmes foram feitas todas à mão, né? Tipo, contrataram alfaiates, né? Costureiras, enfim, pra costurar as roupas, né? Fiéis ao filme. Só um detalhe, demorou 2 anos pra fazer as roupas. O filme ficou um limbo produtivo muito grande. Isso mostra, na verdade, que a gente ia ter que sair. Eu acho que desse limbo que a gente vive na cultura pop, dos filmes aqui no ocidente de Hollywood, que às vezes tem orçamentos... Claro, esse tem filme pra Apple e pro Japão em si foi um orçamento gigantesco. Mas filmes que têm orçamentos muito maiores, gigantescos proporcionalmente, e são muito inferiores em técnica, em detalhe, produção, direção e assim por diante. Esse filme mostra... Eu acho que agora, se eu não me engano, o mais caro é o Conto da Princesa Kaguya, né? Que a gente passou também já. Isso. Acho que é uns 50 milhões de dólares. Que ainda é praticamente quase troco de pinga, né? Vendo que Hollywood gasta em grandes produções. Eu acho que no ano seguinte foi o... Eu não sei se o Castelo
do céu também quebrou o Han, mas aí eu acho que agora é a Princesa Kaguya mesmo. Agora eu acho que é a Princesa Kaguya. Antes eu não me lembro. Eu sei que também ele foi quebrado por uma outra animação. Talvez tenha sido do estúdio Ghibli de novo. Ah, com certeza. Porque o Menina Sem Garça eu não dúvida sei nenhuma. quanto que custou também, cara. Eu acho que não foi barato também, não. Não hein? deve ter sido barato, É não. verdade, é recente, né? Uhum. Hoje talvez não tenha chegado essa informação mesmo. Então o Hidetora resolve compartilhar os seus poderes, né? Porque é um cara que acumulou muito, né? Foi muito ambicioso durante toda a vida dele. Então ele vai repartir os poderes para os seus filhos, mas na verdade ele escolhe um só para ser o verdadeiro o chefe do clã, né? Vamos dizer assim. Mas ele faz uma negociata lá que ele vai manter o estandarte, vai manter a posição dele, né? Como grande lord. E vai manter a guarda dele. Que ele falou que são 30 homens, mas eu acho que morre muito mais lá na invasão do castelo. Não, tem né? mais gente, é isso que eu ia falar. Exatamente. Não, e outro, você falou de ganancioso, não só isso, né? O cara era um sanguinário, né? Isso é interessante. A gente se comove pela situação dele, mas o filme não tem nenhum ponto assim que fala que ele é bonzinho. Sempre fala que ele sempre foi um grande filho da puta. Né? Todo mundo fala. Os filhos dele mesmo falam, putz, você tá muito estranho. Tipo, o cara era um sanguinário, ele era tipo... Começa com ele caçando, pô. Começa com ele caçando e tal, aquela coisa. Exatamente, lembra muito o Nobunaga, né, cara? Meio que um unificador, assim, né? Tipo, devido às proporções, né? Mas, tipo, lembra meio que um Nobunaga, assim, que o pessoal respeitava, mas meio que achava o cara um déspota maluco, tá ligado? Tipo, o cara era um sanguinário. E o mais engraçado é quando ele tá falando carinhoso, né, com os filhos e tal, todo mundo meio que estranhando. Ele falou, não, mas eu vou ficar um pouco na casa de tal, um pouco na casa de tal, e todo mundo, tipo, meio que... Já, né? Cara, ninguém quer esse velho, tá ligado? Exatamente. É foda. E assim, só fazendo um paralelozinho aí com... Já que é meio Rei Lear e tal, né, cara? Eu tenho uma teoria que, assim, eu acho que muito do... E aqui meio que se aplica isso aí, cara. Muito dessas tragédias aí do Shakespeare meio que fizeram sucesso porque eu acho que tem uma questão meio que da vingança do povo, né? Porque são caras mega imperadores e tal, todos poderosos, que todo mundo se ferra no final, né? Então todo mundo acaba meio uma vingança que o povo gostava de ver, dos né? poderosos, né? O pessoal tava muito afim. E aqui meio que é isso aí, porque todo o negócio, toda a complexidade, tudo, mas meio que é uma história de vingança, né? Sim, é a ruína de uma casa inteira, né? E as duas mulheres meio que odeiam, né, essa família. Isso que é meio foda, assim, cara. Tipo, é o que você falou, é uma história de vingança. Tudo bem que uma delas acaba sendo piedosa no final, né? Mas além de ser uma história de vingança, é uma história de descer ao máximo da insanidade mesmo, né, cara? Você vê uma família ruindo na insanidade dela própria, exato. Tá ligado? O único que fica contra o Saburo, né, que é o filho mais novo, que ele fala assim, essa babação aí... É o único que tem o final, assim, mais não merecido no filme, né? Coitado. Quase anticlimático. Nossa. Você meio que torce por ele, né? Mas acaba que... Então, rapaz. E aí é o único que vai lá colocar a sombra ali pro pai dele, né? Aquela coisa. Então... ele corta, né? Ele chega com a espada, o bobo da corte acha até que vai levar uma espadada, né? Ninguém respeita o bobo da corte. O bobo é sensacional, cara. Não, mas ele também não respeita nem um pouco o velho, né? Não tá nem aí, ele até tira sarro. Quando ele tá começando a ficar louco, ele começa a tirar sarro lá da ele burrada fala na que o cara dura fez. do velho, Exatamente. É o papel também, né, do ato do bobo, né? Sim, exato. Mas não sei se isso seria fidedigno na vida real, né? É estranho pensar, porque eu também não me recordo de nenhuma dessas instâncias do bobo da corte, né? Aquela figura mitológica, shakespeariana, né, no caso, presente na cultura japonesa. Porque foi adaptada e traz o personagem e tal, né? E falando em adaptação, acho que o general, o que é a voz lá da razão e tal, né, mas comedido, ele é um personagem que não é adaptado, ele é um personagem criado pra trama, né?
Aí o Hidetora acha que tá tudo bem, e aí tem o incidente do estandarte, né, cara? Aí eu fiquei lembrando dos 7 samurais que tem, no Kagemusha também tem essa coisa da importância É do importante. estandarte, da bandeira, né? Não, pô, esse lance do. A gente esquece, pô. A gente que lê o Lobo Solitário, cara. Qual que é o motivo do Igami se ferrar, cara? Não sei se você lembra. É porque o estandarte, não o estandarte em si, né? Mas o emblema dos Tokugawa tava, tipo, meio que em uma posição errada. Que absurdo! Então, é meio que isso. Pra gente é absurdo, né? Mas, tipo, porra, pros caras significava muito, né? Um estandarte era tudo, né? O nome da família dos caras ali, né? Você tava desonrando. Nossa, cara. Isso aí é curioso também, que o Kurosawa também meio que dá uma cutucadinha nesse negócio aí dessa honra muito japonesa, Não, né? Essa coisa muito exato. exagerada, né? É. Ele dá uma mijada nos. Como que chama? Quando é aquele teatro de samurai bem honrado, tem um nome, eu esqueci, velho. Que é bem diferente, assim, do que a gente vê, por exemplo. Do tipo. Tem o teatro Kabuki e tem um outro, que é o. Nó. No. Acho que é o No. Seria que, que o negócio é mais, né? Não tem tanta essa rolê visceral de, tipo, desonra e. Daquela parte que o Tango chega lá com suprimentos lá pros caras que estão morrendo de fome. Aí ele fala assim: não, o Uhum. pessoal o pessoal da vila doou, né? Só que aí Uhum. o Hidetora fica todo nervosinho, né? Porque o cara lá que traiu ele ficou cutucando, né? Não, vai lá queimar a vila dos caras. Os caras iam saquear, pô. Aí os caras só entregaram, ele achou desonroso aquele negócio. Nossa. Putz, cara. Você vê que é um negócio superficial demais, né, cara? Nossa. É que você comentou da questão da honra, acho que até o personagem, o Saburo, o mais novo, né? Uhum. Ele acaba sendo uma crítica também à honra. Porque apesar dele não levar a honra e como fala, o ego dele, a arrogância, enfim, pra questão violenta, ele tem uma lealdade meio cega ali, né? Ele dá uma. Tem. O velho é o velho, mas tem que respeitar o velho. Exato. Ele é o único que pensa assim. Que, tipo, ele fala, mano, ele é o único que ainda respeita a entidade pai, né? Ali, Uhum. né? Que, além do cargo, né? Além do posto. Porque você vê que a criação dos caras foi um lixo, assim, tipo, Devia ter né? sido. Porque não tem nenhum senso de lealdade ali. O mais novo tem porque normalmente o caçula, né? É mais bem cuidado, Vamos dizer né? que ele não conheceu o auge do pai dele quando era um tirano. Exato, exatamente. Então, debaixo daquele respeito falso ali, só tinha raiva, né? Uhum. Raiva e desdém, né? Mas assim, o Hidetora já nos primeiros momentos ali, claro que assim, é tudo. Tem gente que acha que o filme é meio. Tem uma. Assim, uma condição mais lenta, assim. Eu acho que pelo tamanho dele, mas assim, eu acho que é um filme que não tem cena que você vai cortar, né? Não, Você não vai tem. E, cortar cara, essa e cena. tipo, Não, e né? revendo, pô, a ação não demora pra acontecer, cara. É tipo, 1 hora de filme começa a batalha, cara. Não é um negócio moroso. Pô, tem filmes do Kurosawa que são bem mais morosos que o Han. Eu acho que o filme ele é bem trabalhado, né? As cenas elas são. Não tem aquela cena expositiva desnecessária, né? Uhum, Ela tá sempre encaixando na trama de alguma forma, ela exato. corresponde a um pedaço da história. Parece que. É que você falou, não dá pra cortar. Tipo, se fosse cortar o filme, o que você cortaria, né? Uhum, É. exatamente. Até quando, depois da cena da batalha, a gente vai voltar na cena da batalha principal, mas assim, tem aquele Uhum. período todo de vagar no deserto, porque assim, simbolicamente, pra mim, não sei vocês, o Hidetora morre ali na torre, né? Porque depois ele vira Exato. quase que um fantasma o resto do filme, É um né? fantasma. Ele fica andando pelo limbo do que era o reino dele, entendeu? Exatamente. Vocês falaram da questão. O jeito que ele é retratado, né, nessas outras cenas é muito. Porque ele tá Assim, pálido, né? Tipo, você vê ele tá assim. branco, Exatamente. Você vê ele desse, tipo, depois que ele sai do castelo, né, que é aquela cena emblemática que inclusive tá aqui atrás, ele tá morto ali, pra mim, é o que você falou, Damiani, tipo, já era já ali, né, ele é só, tanto que, né, tipo, se você for pensar, não, é,
como que fala? Como se fosse uma coisa, uma representação ali, fosse ele mesmo. Os caras, tipo, veem que ele não tem poder pra nada ali. Deixa o velho ir embora, tá sim, ligado? sim. Porque acabou Ah, já não tem mais nada ali. tipo, eles não dão a mínima, né? O cara passa no Não meio é, não é deles, eles nada. ficam olhando assim, até meio assustados assim, porque o cara falou assim, ele vai estar se matando lá dentro, né? Exato. Não é nada, nem isso, né? É, Mas o Saburo fala, né, uma hora, ele fala, mano, que merda é envelhecer, né? Tipo, ele meio que ele fala isso no comecinho do filme, né? é realmente muito bom as frases dele no começo do filme, cara. Ele é muito foda, cara. Acho que ele tem duas mortes no filme, né? Deu no castelo e o final. E o final O mesmo. final, Porque. Como se ele fosse ignorado, né? Tipo, que se ele tivesse Uhum. vivo também estaria sendo ignorado da mesma forma. Ninguém ia tá respeitando ele mais ali. Exato. O símbolo de poder já teria caído, né? Uhum. Aí os homens do Saburo. É porque assim, aí tem o Taro fica com o poder, o outro fica ali meio tipo, tá, vou obedecer meu irmão, e o outro sai, né? O outro é expulso, aí o. Achei curioso. Aí o velho, vai lá e fala. O outro senhor que tava lá, um dos generais lá do. Vamos dizer assim, né? Outro Uhum. Daimyo, né? Que tava lá na reunião lá. Falou assim: não, eu gostei do jeito que você falou lá com seu pai, ó. Vamos casar você com a minha filha, o que você acha? Eu sei que você não vale mais nada, né? Meio que ele fala Ele isso, fala né? assim, Eu sei que você não. tipo um Eu sei que você não mendigo. vale mais nada, não tem título nenhum, é nada, mas vamos juntar aí. Gostou Sensacional. do cunhado. Do cunhado não, do Do genro, né, genro. no caso. Do genro. Porque ali o comecinho o cara foi levar, minha filha vai casar com quem, né? Aí o cara ficou só observando os três Uhum. filhos. Um já era casado, né, então... Kurogane, né, que é o personagem que o Douglas falou que foi inventado aí, que meio que assume ali no final das contas, por fim ali, né, de uma boa parte do filme pra frente, ele meio que assume, assim, né, a liderança ali. Ele tem uma cara de general mesmo, né, mano? Não, o cara de respeito, né? O cara que se respeita. Você fala, mano, esse daí é foda mesmo. Porque ele que dá o conselho lá do cara, fala, ó, teu pai vai vir aí, mas não vai ser muito bom você, né, acolher ele, por causa de tal coisa. Aí depois ele que falou, ó, a oportunidade tá aí e tal. Ele que vai lá e mata o Taro, né? Uhum. E aí depois ele tenta salvar a Sue. Então o arco dele é bem interessante, né, cara? Porque ele tá jogando, mas ele é um cara sensato, só que ao mesmo tempo ele também tá ali meio naquela de... Ele também é honrado, né? No final dos contos ele é honrado porque ele fica até o final lá com o cara, né? Sim. Apesar dele achar que o cara é um banana, mas ele fica até o final com o cara. Mas aí é o negócio do samurai, né? De permanecer, né? Vai ter uma cena engraçada com ele, né, cara? Aquela hora que ele vai entregar a cabeça lá da estátua, né? Da estátua. Nossa, aí ele começa meio que contar uma lendinha ali da raposa ali e tal. Ó, eu fiquei sabendo lá na China, lá que aconteceu tal coisa, e também em tal lugar. Nossa, viram mulheres, né? Não sei, muito bom, cara. Não, e tanto que no final meio que ele chama a mina de mulher raposa, né? Sim. Bem, enfim, tem várias situações aí. O Tango volta, né, pra ajudar. É que no livro, no Rei Lear, o personagem ele aparece mais disfarçado. Ele volta pro castelo disfarçado mesmo ali. Ali não, ali tipo, teve um tempo, ele sumiu da trama, depois ele volta ali pra ajudar mesmo, assim. Eu tô aqui. Até ele cita ali, eu tava disfarçado, acompanhando você, isso aqui, só que você não vê isso em tela, né? Mas ele chega ali pra dar uma moralzinha e pra tá ali junto. O exército do Saburo vai de encontro a ele lá, né? Quando ele já tá... Vocês acham que, assim, o tempo do filme passou semanas pra vocês? É tudo muito rápido, né, cara? Você fala dentro da trama, né? Cara, eu Parece acho que mais rápido, né? é implícito que há uma passagem de tempo, né? Mas não dá pra saber se ela realmente é curta, longa. E eu acho que as cenas do Hidetora, né? O pai indo cada vez mais, né? Alucinado. Talvez indiquem que passa bastante, né? Mas as coisas, como fala, vão acontecendo muito rápido, sequenciadas, né? Eu acho que também passa rápido depois que ele fica meio... que nem, por exemplo, essa cena que o Tango volta, né? Tem um período ali que você vê que eles estão caminhando e estão meio perdidão.
assim. E aí deu tempo de Uhum. toda a vila ir embora. Então eu acho que tem nessas coisas de levar recado e tal, eu acho que tem um tempinho assim, né? Uhum. Que não é uma coisa tão óbvia assim, né, pra gente calcular, né? Bem, Não. vamos falar da cena de batalha, que é uma das grandes cenas de batalha da história do cinema, porque, puta, que cenografia, cara, tudo perfeito ali, viu? A invasão do castelo. Cavalo atropelando dublê. Nossa senhora, Cara, cara. me dá uma que, agonia que aquela cena cena. lá que o cavalo bate no cara e o cara fica no meio, assim, os cavalos pulando em cima, cara. Então, pulando em cima, cara, e você pensar que, mano, tipo, é um cara, é um dublê ali, velho. É foda. Tem som, né? Tem só a trilha em cima, né? E aquela coisa, a Uhum. fumaça, tudo ali que você. Cara, é tudo. Parece várias pinturas assim em sequência, assim, né, cara? Aquelas coisas Não, dos se caras você pegar os mortos. quadros assim, cara, Né? é Aquele cada, primeiro cada. cara ensanguentado que aparece lá pra dar o recado já é uma coisa impressionante, né? O cara tá com flecha Nossa, pra é tudo quanto que é impressionante. lado, Não, assim. e o sangue É, vivo, né, cara? exatamente. Eu acho legal isso desse filme, que, tipo, é um. É tipo, artisticamente falando, assim, as cores dele são espetaculares, assim, cara. E eu Ele acho não que é se uma. preocupa Pode com falar. realismo, né? Ele se preocupa com o que você tá sentindo, né? É. Eu acho que a lição dos efeitos práticos, né? Especialmente nessa cena com sangue, a destruição, porque é tudo. Assim, talvez tenha um efeito especial aqui e ali, mas a grande parte são efeitos práticos mesmo, né? O próprio castelo, as coisas que acontecem e tal. Era um lugar ali foi construído para ser destruído e tal. E a cena do filme, né? Se alguém chega e falar, vou filmar uma grande cena de batalha, mas ela não vai ter som. Eu vou botar uma trilha sonora por trás e vai ser legal. Só a primeira reação das pessoas vão ser tipo, esse cineasta é maluco, né? Como você vai filmar uma batalha, o clímax de um filme, e não tem barulho de batalha, né? É um F que eu tô tocando atrás. É, cara, você tá falando de Não, efeitos práticos, eu lembro daquela flecha no olho do cara, assim, né? O cara vira assim, tem uma flecha no olho dele. não, e o que é aquela chuva de flechas, cara? Que Nossa. é aquilo, pegando fogo Por atrás do. dentro, o negócio entrando por dentro Mano, da casa ali, do castelo. cara, Cara, é lindo e é infernal ao mesmo tempo, é assim, né, cara? agoniante, né? Porque você É, tá. O jeito que a filmagem é como se você tá ali no lugar que os soldados estão recebendo a chuva, onde está acontecendo as coisas, onde os cavalos estão pisando. É, e o movimento. Isso aí sempre impressionou da primeira vez, cara. O movimento, aquele negócio de colocar as bandeirinhas, aquele movimento das bandeirinhas, assim, sabe? Tipo, todo mundo movimentando, aquele movimento de batalha, assim, cara, é um negócio muito bonito, cara. Putz. E realmente você vê que é gigante mesmo. eu acho foda porque, tipo, é uma cena tensa e mesmo assim ele consegue dar um alívio cômico na hora que o Nakadai, né, o Lord Hidedora, ele sai pela primeira vez, aí ele vai atacar um soldado, não sei se vocês lembram, e a espada dele quebra, aí ele fica puto e volta pra dentro de Aham. volta, tá ligado? É, porque assim, ali é meio, né? Já fazia tempo que eu acho que ele não empunhava aquela espada, né, cara? Quebrar daquele Exato, jeito. o cara é só uma representação do que ele já foi, tá ligado? É nítido isso. Aham. Só ele que não vê, né? Que o poder dele já esvaiu já, né? Sim. Cara, Ele, é, pode falar, Lena, desculpa. não, eu ia falar só que ele achava que ia conseguir manter isso através ele ia conseguir manter a longevidade com os filhos, né? Só que como você mantém isso com uma base quebrada, né, cara? Uhum. Eu gosto muito do realismo histórico que eles colocam no filme. Porque a gente, assim, a cultura pop retrata o período Tokugawa, o Sengoku, os samurais, espadachins, não sei o que é verdade, eles eram grandes espadachins, né? Uhum, Qual é os equivalentes dos nossos cavaleiros medievais. Só que eles já tinham arma de fogo e as táticas que eles usam ali no filme de usar, acho que é a Shigaru, uhum, que são os soldados na linha de frente, e aí botam os soldados com armamentos atrás, né? Porque ali, no período Sengoku, eles já tinham tido contato com os portugueses, então eles já tinham contato com armas de fogo, e isso é visível no filme, na questão da tática realista de batalha, Uhum. como eles realmente lutavam no período. Na uhum, cena do Daimyo também, né? Que oferecem o seppuku, né? uhum. Ah, você tem, ó, beleza, você perdeu, você tem a saída aí pela honra, se você quiser, né? Pelos seus próprios termos, ou sofrer as consequências, né? O que você achar melhor. Eu acho que a questão dessa cena, ela mostra todo o carinho que tem no filme
em tentar fazer um retrato histórico, porque apesar de ser uma peça de ficção, né, baseada em alguns fatos reais, adaptada de uma outra história, de um outro do Ocidente, né, de um outro tipo de cultura, etc. O Kurosawa ainda se preocupou muito no nível de detalhe histórico e realismo do filme. E eu acho que a cena, assim, todo o filme eu acho que é bem construído nessa questão, como as pessoas agem, a questão da lealdade, o papel da mulher, né, que não tem o poder de fato, mas tem o poder usando a manipulação, né? Literalmente ela quer o sangue deles, né? Porque ela corta o pescoço do cara e dá uma lambida assim, cara, que ela não é à toa, né, cara? Ela tá ali pra sangue mesmo, né, cara? E o cara não, o cara que caiu, né? O cara foi achando que ela tava junto com ele, né? Até o final. Porque Né? assim, no comecinho você não nota nem tanto. Aí ela começa a falar assim, não, é porque, nossa, esse castelo já foi da minha família, não sei o quê. Minha mãe se matou ali, né? Quando ela era casada com o filho mais velho. Uhum. Aí, só que só quando chega ali o filho no outro cara ali, né? Que aí o Tarô morre ali, né? Que aí que tá, é a cena que corta a música, né? Que tá a música e tal, a batalha, daqui a pouco. Pá! Aí dá aquele. Aí você começa a ouvir os barulhos em volta, né? Que aí é onde que aí, nossa, aquela hora que eu sempre lembro disso, cara. A hora que as esposas dele faz aquela fila assim pra proteger ele, são fuziladas assim, cara. Sempre me impressionou aquilo lá. O filme sempre me impressionou, cara. Várias coisas aqui que eu vou falar que ficaram marcadas mesmo, assim. Pra eu, tipo, na minha juventude, sabe? Uma coisa que eu assisti a primeira vez, tinha uns 16 anos mais ou menos, eu acho. Então é isso aí que me marcou mesmo no Kurosawa. Esse filme realmente me marcou o Kurosawa. Esse foi o primeiro filme do Kurosawa que você já tinha Cara, visto ou não? o primeiro foi Os Sonhos. Eu comecei por um bem leve também. Eu assisti o primeiro, foi o episódio em agosto. Os Sonhos passou na Globo, eu me lembro. Nossa, eu não tive essa oportunidade. Cara, a Globo era ousada naquela época. Mas sessão madrugada também. Ah, né? cara, por aí. Eu acho que tinha cara de depois do Domingo Maior, sessão de gala. Sessão de gala. Porque era meio filme assim, já não americano, era filme meio assim, europeu, asiático. Passava até Bergman de vez em quando. Né? Na Bandeirantes passava muito Bergman, cara. Mas assim, é uma cena fantástica. O Sidney Lumet fala que a maior cena do cinema é a cena que ele tá saindo do castelo pegando fogo, cara. Não, é emblemático demais, né, cara? Você vê que acabou, né? E o cara tá insano. Os caras ficam ao mesmo tempo estarrecidos e, né, eles não entendem nem o que tá acontecendo, né? Tipo, porque nem se matar ele se matou, né? Meio que fica meio, opa, será que é o cara mesmo? Será que é um fantasma? Não sei o quê, né? Muito crente nisso, né? Exato. Eu tava falando da Lady Caedo, que assim, aí depois aí sim ela manipula o cara lá, né? Só dorme com ele, nem dorme com ele, né? Só, né? Vai ali naquele, né? Aquela loucura, né? De batalha, conquista o cara, vamos dizer assim, e aí o cara vai... Como o general lá fala lá, ela late, o senhor vem correndo, alguma coisa assim, né? Ou faz cambalhota, um negócio assim, né, cara? Ou outra frase que ele fala assim pra ela também, assim, quando a galinha pica, o galo sai cacarejando, alguma coisa assim. Cacarejando, né? E aí a recompensa dos outros dois lá é só uma lembrancinha e vaza, né? Dos traidores lá, né? Os caras que também ajudaram eles a conquistar ali, ó, onde eles estavam ali, né? Que aí depois o Tango vai lá e mata os caras, né? Exato. E ele descobre a tramóia ali. E aí aí tem os sobreviventes do antigo Hidetora, né? Que é a Sue, né? Que acabou... ela é casada, né? Com o filho com o carequinha lá. Ela é casada, por isso que ela sobreviveu. E o outro, né? É o rapaz cego que aí o Hidetora, aí lá na cena da cabana, ele fala assim, não, é você que arrancou meu... Como é que eu não vou esquecer do... Aí que tá, o cara que bate sempre acha que a pessoa que apanhou não vai lembrar, né? Pra ele meio que se safar, assim, você lembra de mim? O que eu fiz? Aí o cara fala, você mandou arrancar meus olhos, né? E, né, aquela cena ali eu até acho engraçada, que me lembra um pouco meio a situação ali no Jovem Frankenstein, na cena que o Frankenstein, o monstro encontra o Jim Hackman cego.
E aí ele referência. faz o inferno, né, na vida do monstro, né? Aqui é a mesma coisa, né? Na hora eu falei, então eu vou tocar minha flauta. Eu falei, por favor, não toca, cara, esse negócio. Não toque. Que essa flauta aí acabou sendo a desgraça da família dele, né? Uhum. É um detalhezinho bem bobo, assim, mas que... Bobo, é. Já tava lembrando que o bobo da corte fica colocando umas florzinhas na cabeça do velho, né? Que é foda também. Putz, Eu- ele zoa, hein? Não, ele zoa, mas, tipo, é assustador, né, cara? Tipo, o nível de... E não é só insanidade, né? Ele é uma fuga, né? O velho tá atônito, né? Porque de vez em quando ele volta, né? Eu acho que é quase uma consciência, né? É, Aí exato. fala uma coisa, tipo, idiota ou absurda, e ele vai lá e tira um sarro disso, né? Uhum. É como se ele fosse, tipo, ele, o bobo, né? O alívio cômico do rolê é quem tá com a consciência no lugar ali. Exato. Apesar que lá no começo, lá meio que o pessoal fica irritado com ele, porque ele começa a tirar naquela cena do estandarte lá, né? Porque a primeira morte ali é por causa dele, né? É, porque o velho mete a flecha nas costas do cara, né? Pois é, cara. Aí já começa as intriguinhas ali já. E ele não morre no filme, né? Agora que eu tô me recordando, ele fica... Ele sobrevive, não sobrevive? Sim. Então, a única pessoa que não é leal, que não tem o senso de honra e conduta é quem sobrevive, né? E a única o que Tango falava a também, né? verdade, Sobrevive, né? O Tango também sobrevive. Mas, tipo, o bobo da corte é um dos únicos que era honesto ali, na real, né? Ele só não era leal, né? Ele tava ali, né? Tava sobrevivendo, né? E tem o lance que o Kurosawa resolveu fazer Isso aí acontece muito no... Nossa, aquela primeira cena, voltando às cenas bonitas, né, cara? Depois eu retomo o que eu tava falando. Aquela primeira cena que depois que eles encontram lá o Hidetora, que ele tá louco, aquele evento no mato, cara. Putz. Tem cara daquela cena que os caras usaram um helicóptero no filme do... é do diretor russo, esqueci o nome dele. O do Tarkovsky. Do Tarkovsky, não tem essa cara? Sim. Tipo, os caras devem ter usado uns... Não sei se foi natural, ou foi natural e o cara meteu o louco, né? Ficou esperando. Deixa esse vento bater, aquela hora que o cara vira e o vento vem, né? Exato, porque o Tarkovsky usou helicóptero pra fazer essa cena, né? Agora, no RAM eu já não faço ideia de como foi feito, né? Não sei se foi essa cena, talvez tenha sido essa cena, que o Kurosawa teve muito cuidado pra fazer, né? Porque foi no Vale de Fuji essa filmagem, né? Porque de um lado ia estar... você ia conseguir ver a empresa da Sony, do outro lado os prédios, assim. Então ele tomou muito cuidado pra focar certinho, assim, cara. Então deve ter tido muita coisa ali. Numa época onde CGI não existia, né, cara? Se aparecer, apareceu, né? Aparecer, como que você corta isso na edição depois, né? Não tinha como, né? Cara, eu tava procurando o livro ali que eu falei pra vocês do Kurosawa, mas eu não tô achando. Que ódio. Você tem aí? Eu tenho. Depois você manda uma foto. Eu ia mostrar a capa pra vocês aqui, mas não tô achando. Tira uma foto pra pôr no podcast. Nossa, falando em livro, eu quase... Ainda bem que nessas horas a gente agradece por ser pobre. Não sei se agradece ou por não fazer loucuras com cartão de crédito, né? Mas eu quase comprei o livro de storyboards do Kurosawa que tava R$1.200, mano. Nossa! Ainda bem que eu não tive a oportunidade, senão eu teria feito essa Então, exato. Importado, cara. Coisa maravilhosa, cara. Essas coisas que eu nem tô vendo mais Amazon, nem nada. Deixa pra lá, né? A gente chega naquela idade que a gente abre lá e quer comprar tudo, né? É bem isso, cara. Todas as bugigangas, todos os gostos. Então, o Kurosawa falou também que ele pensou muito em filmar como se fosse os deuses observando, né? Como se nós, assim, fosse tudo. Tanto que tem uma hora até que eu lembrei da cena dessa cena do mato voando, né? Que tem uma hora também que tem esse caos aí da natureza, esse vento, assim, e aí todo mundo que tá ali no quadro meio que dá uma olhada assim pra cima, assim, do tipo, contemplando ali o que os caras... esperando que vai acontecer dos céus, né? Eu acho que é na cena que eles reencontram o Hidetora lá no final do filme. É isso mesmo. E aí tem as artimanhas e tal, a sucessão ali. E aí vai pra... que também lembra Kagemusha. Eu acho que é por isso também que eu lembrei.
Que no Kagemusha lá, o cara que acaba sendo o líder lá depois, né? Que assombra lá, o dublê do Imperador é expulso, né? O cara que acaba assumindo depois. Não sei se vocês lembram, tem uma hora que começa a batalha lá e o cara manda o exército inteiro, né? Então, tipo, vai todo mundo morrer, né? Aqui acontece quase a mesma coisa, né? Porque o cara tá tão saciado assim de, não, a gente vai ganhar esse negócio aqui e tal. E o cara manda todo mundo, todo o exército dele pra combater. E aí vem novamente uma estratégia de guerra interessante. Os caras se esconderam na floresta, né? Uhum. E faziam bastante isso, né? É. Que aí o generalzão lá, o cara fala assim, cara, não adianta a gente ter um monte de gente, esses caras estão escondidos e tal. E o cara, não, manda, que a gente tá em maior número, não sei o que e tal. Que aí, só que o general lá, cara, falou assim, cara, a gente tá fudido com esse sujeito aqui. Não tem. O cara não tem habilidade nenhuma, né? Porque cara? isso aí era só contra o exército do Saburo, né? Porque aí tinha o exército do sogro dele que tava de um lado. Só esperando. E a outra galera também, do outro cara que também tava na reunião, que até o Saburo fala assim, nossa, aquele velho sente o cheiro de sangue mesmo, né? Chegando outro exército do cara ali. O cara é um abutre, né, mano? É. E enquanto eles estavam ali, o outro exército tava invadindo lá, né? Os castelos, né? É uns velho que tem a mesma idade, né, do Lorde, se você for pensar assim. Uhum. Só que não perderam aquela gana de ganância mesmo, né, cara? Você vê que o velho queria se aposentar e foi a ruína dele. Pra alguns a aposentadoria é a ruína mesmo. Exato, cara, porque, os outros aí não, né? Os caras estavam atrás de sangue mesmo, cara. Um a gente entende, que era o sogro do cara, né? Agora o Exato. outro, por que outro tava lá? Só queria sangue mesmo, só queria treta. Famoso arauto do caos, né? Só um segundinho aqui. Esse que você mandou é só do Han, então, acho que não era só da obra do... só do Han. Não, é só do Han, cara. Caramba. 1.200 Realmente, conto. Gente. Que dá vontade de dar, né? Só pela capa ali já. A mão coça, mas o bolso chora, né? Deixar um link do Formiga aí só pra ver quem que é o louco que vai comprar esse negócio. Imagina, é isso que eu ia falar, pedir pros caras mandarem, né? Acho que o Daniel chora sangue, cara. Nossa, se alguém comprar, o Daniel vai ter o 13º garantido aí dele. Bem, vocês querem falar alguma coisa aí do final aí, da cena batalha e... Não, o que eu ia falar é que é tão bem filmada quanto a primeira batalha, né? A gente fica triste pelo Saburo, né? É bem trágico mesmo, né? É trágico, é. Mas e depois ainda acaba sendo até uma consequência, né? Acho que a gente mencionou isso antes, né? Ele é bonzinho, mas ele também acaba tendo uma lealdade bem irrestrita. Sim. É o leal de RPG, né? Não importa o que você queira fazer, seu personagem é leal, ele vai seguir. Exato. Nem que seja a coisa mais burra a se fazer naquele momento, né? E outra, né? Eu fiquei pensando, né, cara? Dois momentos, né? O general eu até entendo, cara. Mas o cara também é um sniper ferrado, hein? O cara que atirou nele. Né? O cara era bom, mano. Porque... Com uma arma de... Eu acho que não era nem mosquete aquele negócio que o cara era outro. Era o anterior ao mosquete, esqueci o nome da arma, cara. Que, tipo, a distância, na névoa. Coisa. Uma bolinha. Que é interessante, porque fica uma coisa meio inimigo invisível, né? Uhum. Como se aquilo lá fosse, tipo, um milagre aconteceu, o cara foi morto, assim, né? Porque você só vê, assim, bem no canto do plano, na hora que os cavalos do Saburo ali, os soldados dele correm, assim, você vê 3 caras correndo assim e pronto, acabou. Você não sabe quem que atirou, você não tem isso aí, né? É o caos da guerra, né, cara? As pessoas acham que... Todo mundo acha que vai sobreviver, né? Até uma bala do nada a esmo pegar, né? Exatamente. O que é o título em português do filme? Ele tem um? Do Han? Cara, eu acho tem algum que título não. adaptado? Eu acho que não tem. Han, a história de um rei, né? Às vezes tem uns rolê desse, né? Então, eu tô tentando lembrar aqui se tem eu acho que não, cara. Porque esse é um título, assim, que... Ele faz muito sentido dentro do contexto do filme, você sabe o que significa, né? Porque o filme é puramente isso, é caos, né? É tumulto, bagunça. Não, hoje em dia eu não vejo ninguém falando sobre... Tem uns filmes que o subtítulo desaparece, né?
Uhum. Esse aqui é um caso, mas assim, se teve antes... Em Portugal tem um título à parte. Opa, lá vem. Pronto, lá vem. Título diferente, Os Senhores da Guerra. Eu acho que era esse o título mesmo, cara. Cara, Subtítulo No em Brasil, português. saiu como RAM mesmo. Os Senhores da Guerra. E o Portugal é Os Senhores de Guerra. os Tuga sempre estragando o nome de filme, né, cara? Impressionante. Porra, cara, e aí depois você tem uma dó depois, né, da cena da cabeça, né? Porra, mano. Porque a foda. primeira cena foi engraçadinha e tal, o cara tirou sarro ali, né? Da cabeça Aí da você raposa, vê, porra, né? o Cheia cara... de sal, né? Aí é aquele negócio, né? O cara não é um filho da puta. Tipo, Uhum. ele fez de tudo pra menina fugir, né? Sobreviver. Exatamente. Mas Ele no achou, porra, final- você pegar lá o teu pai lá, tudo bem, você não sei o que, agora você querer matar a tua esposa por causa de uma vagabunda, quase isso que ele fala lá. É isso mesmo. Não, Aí tanto que você também vê tá- a satisfação dele quando ele mata ela, né, cara? Cara, que cena, né? E é Que tipo cena. assim, flá, né? Tipo, ela vai falar, não, porque e aí, pô, o cara não sacou, né, cara, que ela queria vingança mesmo, né? Porra, né, mano? E o cara, você conseguiu acabar com tudo, não sei o que, realmente eu consegui, não sei o que, tá? Ela, Agora, ela fala, minha família finalmente está como que é, vingada, né? Ela fala alguma coisa do Uhum. tipo, né? Tipo, ela já tava preparada ali, mas ela tava felizona, porque ele fala tudo pela vaidade de uma mulher, alguma coisa assim. Ele fala, ela fala, não é vaidade, é vingança, né? Aí que ele fica putaço, né? Porque... Nossa, nossa, que é uma cena que também é incrivelmente bem filmada, né? Não, Tá tudo muda o vermelho, ângulo. assim, os caras correndo, e tem um cara com uma coisa branca, assim, aí você fala, puta que Puta pariu. merda, é. Não, e quando ele abre, assim, ele vê que tem a cabeça, aí ele fica doido, né, cara? Não, Eu e a vou cena morrer, da mas essa mulher vai primeiro. Não, exato, mas a cena de da decapitação dela é muito bem filmada, cara. Porque a câmera, ela só mexe assim, aí você só vê o jato de sangue. Assim, vó. Esse filme é impecável, né, cara? É foda. É brutal. E aí a gente vê, que é uma coisa imprudente também, né? Deixar um cego na... Ó, espera aqui. Aí, tipo, Pra aqui, cuidar, bem na né? beiradinha aqui, ó. Espera aqui na beirada, aquele negócio. Porra, Foda. que é um negócio que tava passando meio en passant, que a gente nem comentou, né, cara? O lance deles retornarem pras ruínas, né? Uhum. Porque no fim, tipo, só fica um cego entre a ruína, né, cara? Sim. É bem niilista o final, né? Putz. Questão do abismo, o cego, sem rumo. Uhum. Né, essa questão que assim foi a sobrevivência dos irmãos, né? Tipo, crer em Buda, essa coisa toda, né? O Buda do amor e tal, e no final o cara perde aquilo e, né, não tem mais que... Só restou ruínas pra eles mesmos, cara. Pô, que simbólico pra caramba, viu? Não, e acaba com ele, né, em plano aberto, ruína, e ele cego. Nossa, é foda de arrepiar, né, cara? É muito Porque foda. ninguém conheceu o cara. Não. Ele vai ficar ali, cara. Já era. Todo mundo conhecia ele, já tinha morrido já. O Tango não vai lembrar dele. Pô, o cara lá não vai lembrar, cara. No meio daquele caos, cara. Que enfim, por fim tem um cortejo fúnebre, assim, né? Uhum. E aí lá no fundo, nessa cena você já vê o cara lá longe, né? É realmente que outro grande final do Kurosawa. O Kurosawa não erra nas últimas cenas nos finais, filme, né? Não erra, cara. Pra quem, né, porque tem isso também, quem não, apesar que eu acho que dificilmente quem não gosta do Kurosawa vai estar ouvindo esse programa, mas eu acho que é um bom filme de introdução pro Kurosawa, não sei. Cara, eu acho que é. Porque é um filme assim que ele é fácil de digerir até pra quem não assiste filme japonês. É, né? porque eu sempre fiquei pensando nisso, porque eu gosto muito dos Sete Samurais, mas, mano, só pelo fato de ser preto e branco já é uma barreira pra muita gente. É um filme longo. É um filme comprido, extenso, cara. Exato. Esse filme, cara, ele não é tão comprido, você acha que ele tem 2h30? 2h40 eu acho que é. 140 então, minutos. É o menor que o Avengers, tá ligado? E tem Menor ação que o Kagemusha. Menor que o Kagemusha, e tem ação pra caramba, né, cara? Tem ação
Pô, você pegar as duas cenas de batalha juntas, eu acho que dá quase 1 hora, hein, cara? Não, assim, e tem muita trama política, cara. Quem gosta Sim. dessas coisas de meio Game of Thrones de épico com trama política, cara. Que é o período Sengoku Jidai lá. Não. Como que é pleonasmo falar? Período Sengoku Jidai, né? Porque Jidai eu acho que Jidai é período, Então é só o período Sengoku. Mas todo ele foi assim, né, cara? Tanto que quando a Netflix falou que ia fazer um negócio inspirado, eu esperava Han, né? E foi um negócio genérico pra caramba. A Netflix fez uma série baseada nesse período? Fez, mas é uma porcaria, um documentáriozinho bem sim, vagabundo, cara. Aqueles que eles misturam, tipo, coisa que você vê na National Geographic. Isso, exato, que é tipo cenas... Dramatização, né? Dramatização. Eu esperava Han, tá ligado? Eu esperava tipo um seriado mesmo, hein? Não entrega, né? Cadê Papai Kurosawa, né? Não tem mais, né? Eu tô com uma boa expectativa pra ver a ambientação do novo Assassin's Creed lá. Eu não gosto muito da franquia, mas eu gosto da ambientação e eu tô uma expectativa pra ver a ambientação, como eles fizeram. Com conflitos políticos. Eu sinto falta, cara, porque tipo... Beleza, a gente ainda tem o nosso querido Kitano aí, né? Que tenta fazer uns épicos ainda e tal. Mas você não vê mais isso no cinema japonês, né, cara? O cinema japonês mais moderno agora, ele foca muito no Jedi Jack, né? Que é o drama contemporâneo. Sim. Muito difícil, eu acho, que a gente pegar esses filmes de Jedi Jack, né? Que são filmes de período. De período, né? Aqui no Ocidente, o que a gente tem de Jedi Jack japonês é feito aqui pelo Ocidente. Shogun, por exemplo, né? Que é uma série, uma KBO, foi feita em parceria com produtoras japonesas, mas foi de iniciativa do Ocidente. E é foda também, porque é outra... A gente não vai entrar nesses assuntos, mas só pra falar, mas, tipo, também não entrega, cara. Não entrega um nível de complexidade. Mas um exemplo que eu posso dar aqui legal é, por exemplo, o Rafael. Que participou aqui do Cinema Aventura aqui e tal. Sim. Né? Ele assistiu Shogun e foi atrás dos filmes Kurosawa, cara. Então isso aí eu achei... pode ser uma boa porta de entrada, né? Pode ser. Mas eu acho que pra conhecer Kurosawa, pra não assistir nada, é um ótimo filme. Eu acho que sim, cara. Tiver uma curiosidade, que daí ela pode voltar pro Kagemusha e ver, né? A evolução, que o Han é quase um Kagemusha 2.0, ele melhora em muitas coisas, da coreografia, samurais. E aí depois você vai pros filmes mais antigos, melancólicos, pega sei lá, Rashomon, Um Domingo Maravilhoso, Sujiro Sugata, você vai ligando daí, né? Aí vai entrando. Tem que falar que Sujiro Sugata, ó. Drogas mais pesadas, né? O Karate Kid tem uma expressãozinha no Sujiro Sugata, ó. Então. É a saga do judô em português. Né? Exatamente. O azarão, né, que derrota. Tem essas coisas, pô, acho legal. Aí, só completando aqui, então, venceu o BAFTA, né, de filme estrangeiro, maquiagem. Aí no Oscar ele concorreu a 4 Oscars, foi direção de arte, fotografia, ganhou de figurino e também foi de diretor, né, que aí o Kurosawa foi indicado no melhor diretor pelo Han. Cara, como esse filme não ganhou direção de arte, velho? Eu não entendo. Cara... Perdeu pra quem? Você sabe dizer? Cara, eu acho que foi pro filme lá do Sidney Pollack, lá que ganhou o Oscar. Né? Alto of Africa lá, como é que é o nome? Entre Dois Amores, eu acho que é. Entre Dois Amores? Ah, mano. Exatamente no ano do Entre Dois Amores, deixa eu só confirmar. Né? Não, é que me deu curiosidade, porque, porra, né, mano? É foda, cara. Porque ele consegue fazer um negócio, cara, que é... Ao mesmo tempo... É o Alto of Africa mesmo, né? Foi? Foi isso mesmo, né? Foi ele, não foi? Out of Africa. Ah, cara, então, né? Sei lá, é que a gente tem que... Eu acho que assim, é legal o Oscar, mas a gente tem que parar de medir as métricas. Com certeza. Não, com certeza, mas é que a gente fica... Eu fico puto frustrante, porque... né? É frustrante, cara. Não, mas você pensa que o filme nem foi indicado, nem foi escolhido pelo Japão pra ser um representante também, é foda, né? Não, Tem eu não essas sei, coisas. eu não sei se acho que é pior ainda do que não ter ganhado o Oscar, não ter nem
Nem representar o representado, país, né? né? Nem representado o Japão, né? Como filme estrangeiro, sei lá. Não, eu queria falar que eu acho legal que o Han ele balanceia muito bem esse lance do realismo da violência com a dramaticidade do teatro e as cores, cara, que tipo, eu não sei se vocês concordam, mas tipo, lembram uns lances do Argento, assim, em alguns aspectos, tá ligado? Tipo, a iluminação, assim, tipo. É que é muita cor envolvida, né? Isso, Muita é. mistura de cor. Né? Só que não Na fica. iluminação. Não fica aquele negócio caricato, pesadão, né? Mas eu digo assim, as cores são. É um quadro, cara, é um quadro vivo, assim, impressionante. Não, a estética visual com as cores, né? Os Uhum. 3 exércitos, cada um com a sua cor, a presença fantasmagórica de Tora, as cores são, assim, o simbolismo das cores é muito forte no filme. E é legal porque normalmente a paisagem é bem neutra, né? Uhum. Aí a parte humana se destaca muito, né? Uhum. Exatamente. Cara. Bem observado, né? Que filme sensacional, velho. É um espetáculo. É um espetáculo de cinema aí, cara. Bem, eu acho que acabamos, né? Com a batalha, né? Uhum. Com certeza. Como foi dito aí, foi o grande filme, o grandioso filme final do Kurosawa, né? Depois aí, Exato. os outros são um pouco menores aí. Eu gosto de todos os outros, mas esse ele ainda tinha energia pra fazer esse tipo de enredo, né, cara? Eu sou apaixonado pelo filme. Eu acho que é mais assim no sentido de provavelmente ele achou que deu o que tinha que dar e gravou pra descansar, sabe? Porque, né? Depois, né, mal tava enxergando, né? Vai continuar com essa loucura, né, cara? Difícil, né? Apesar que os outros filmes, principalmente os Sonhos, o aspecto pictório dele é fantástico também. Vale muito isso que eu ia falar. A fotografia daquele filme que é aqui. Os que Sonhos é em fotografia, em questão de fotografia e montagem é absurdo. É muito bom. Só agradecer aí a galera aí que ouviu e também aos meus companheiros aqui do podcast. Leandro, valeu e até o Michael Mann. Até o próximo e vamos continuar aí navegando a vida como cegos no precipício, cara. Dá pra não derrubar as coisas lá, né? Douglas, valeu e aí finalmente você fez o Kurosawa, cara. Não, é verdade, mas aparecendo mais filmes japoneses ou tendo oportunidade, eu tô sempre aqui pra comentar com vocês também. Beleza, então, Cinema Aventura se despede daqui a 15 dias. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ここに至ってうろたえめさるな。今や次郎殿の道は一つ。心を鬼にして掴んだ一文字家棟梁の道をただまっしぐらにお進めなさるほかはござらぬ。